Olá, tudo bem? Começa mais um programa Fé em Ação. O nosso programa tem o apoio da Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil. Para conhecer mais sobre a federação e saber as novidades do nosso programa, acesse nossas redes sociais. Os endereços aparecem aqui no vídeo. Você já pensou que a música pode ser um eficaz remédio na cura de pacientes acamados? O projeto de hoje conta a história de Paulo Torres, músico profissional que dedica um tempo da sua rotina para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Motivado por uma experiência pessoal, Paulo transforma a vida de pacientes internados em um hospital de Curitiba através da sua música. A nossa equipe foi até lá para conferir bem de perto esse trabalho. A minha rotina de tocar nos hospitais é semanal. Eu faço isso já há muitos anos, exceto se eu estou viajando. Mesmo assim, quando eu estou em outra cidade, eu procuro encontrar um hospital lá e tocar para eles também. E sou convidado por vários hospitais que já me conhecem a tocar em datas específicas, comemorativas, digamos, às vezes, não é? Em outros casos, familiares de amigos da igreja me convidam para tocar para seus familiares que estão enfermos e tal. E aqui nesse hospital, onde você está hoje comigo, eu tenho um costume de vir semanalmente. Eu visito todas as semanas, uma vez por semana, se não nas sextas, aos sábados, e venho tocando então para eles já esses tantos anos. Era dia 25 de novembro de 2006 e o meu marido estava assim mal, tanto é que ele faleceu nesse dia. E nós estávamos com um simpósio aqui de cardiologia. E de repente disseram que o Paulo queria falar comigo. Eu tinha sido apresentado uma única vez. E ele me pediu licença para tocar para o meu marido. Trouxe a nós uma sensação muito boa, né? De um conforto, de um momento assim tão difícil. E depois nós temos presenciado assim situações em que a gente percebe o bem que faz aos pacientes, o acolhimento dos pacientes, dos familiares, pacientes que parecem estar em coma, uma coma vigil, seja o que for, e de repente eles fazem alguma demonstração de que a música atingiu né? Então eu acho assim maravilhoso. No começo eu achei muito interessante, até meio assim, não estava acostumada, tá? E depois com o tempo, até vendo pela nossa reação mesmo da equipe médica e dos funcionários, é muito bom no sentido que acaba acalmando muitos pacientes. Aqui mesmo a gente acaba vivenciando inúmeros casos e histórias assim, muitos emocionantes também, por iniciativa do maestro mesmo, que a música ninguém consegue ser passivo perante uma música. Isso a gente vê desde a infância, um bebê, qualquer música que você coloca já começa a se movimentar. Então a gente tem as mais inúmeras reações e na terapêutica do paciente, que a gente vê no dia a dia, é muito importante. No início eu achei que seria interessante ter um acompanhante, um teclado, um piano, alguma coisa assim. Foi então que convidei a minha filha, Daniela, a me acompanhar. E nós temos histórias maravilhosas em que ela veio, me acompanhou e pudemos presenciar milagres realmente acontecendo através da nossa música. Esse projeto veio depois de uma tia nossa ficar doente, o pai veio tocar e ele falou, mas toca comigo, eu já tinha dado uma abandonada no piano, mas ele queria retomar, então ele me chamou. Falou, vamos lá tocar pra tia, tá? Vamos, tá. Daí ele foi, veio, tocou e a gente gostou e daí começamos a ensaiar mais. A gente podia montar um projeto e eu falava pra ele, né, da necessidade das pessoas de terem assim um conforto, que seria uma coisa legal se ele tinha tempo na agenda. E aí ele encaixou um tempo e nós marcamos, toda semana a gente começou a vir. E daí fazia assim um repertório já religioso para a gente poder dar alguns folhetos e conversar um pouco com as pessoas sobre Deus. Então aí a gente começou e ficou fixo. Na verdade, uma tia minha estava enferma e eu fui visitá-la e comecei a tocar para ela. E eu pude perceber que vários pacientes
se interessaram pela minha música. E naquele momento eu fiz um sinal de que eu logo tocaria para eles, terminei de tocar para minha tia e comecei a tocar nos quartos daquele hospital. Saint Clair, na rua Mateus Leme, em Curitiba. Ao tocar para ela, realmente eu sabia que eu deveria ir visitar os outros quartos, porque eles demonstraram o mesmo interesse na música. E após tocar, então, eu segui de quarto em quarto e comecei a tocar para os pacientes. Até que eu cheguei no quarto de uma jovem que estava dormindo, a sua mãe ao lado, num estado assim de meditação, não é? Ela tinha a Bíblia aberta ao seu lado e ela pediu que eu tocasse o hino Quão Grande És Tu. E daí eu toquei aquele hino e a moça, 1 minuto e meio mais ou menos de música, abriu os olhos, olhou de um lado para o outro e tentou falar, mas ela não conseguia falar. Somente aqueles sons guturais lhe saíram da garganta, né? Para mim pareceu aquilo muito normal, mas a mãe se emocionou muito e começou a chorar. E eu perguntei o que foi que aconteceu. Ela disse: a minha filha estava em coma já há muitos anos. Então, naquele momento, eu decidi que eu seria um instrumento nas mãos de Deus, através do meu violino, através da minha música, levando aos pacientes um pouco de paz, um pouco de conforto, um pouco de alegria, e levando a Jesus a todos eles também. Ele chegou aqui um dia, aquele dia que eu te falei que ele chegou aqui e viu ela dormindo, ele entrou lá, ela animou-se. Daí no dia da mãe ele veio, eu trouxe uma florzinha para ela, sabe? Ela estava feliz, sabe? Mas daí começou a debilitar, daí felizmente ela se mexe lá. Tanto é que ele estava tocando aqui, ela estava meio mexendo a sobrancelha, sabe, tudo. Não existe ninguém no mundo que não gosta de música. E a música, ela é usada para tudo, para alegrar em horas boas e também nessas horas que a gente mais precisa, que principalmente nos hospitais, com certeza, com certeza. Ele está fazendo o trabalho certo para gente que fica dias dentro do quarto. É difícil ficar sozinho, a gente passa por momentos difíceis. E vendo esse trabalho dele, realmente foi uma coisa que emocionou muito. Ele, com certeza, não só ele, mas pessoas deveriam praticar, porque as pessoas realmente ficam carentes, ficam sensíveis, e realmente ele alegrou o meu dia e conseguiu deixar eu feliz, não só eu, como o meu esposo do lado, e foi legal, muito legal. A música no tratamento do paciente, existem vários estudos já. Aqui, como a gente vivencia, a gente vê que tem alterações assim, alterações no estado clínico do paciente. A música, já sabidamente, ela aumenta a endorfina e diminui catecolaminas. O que é isso? Ela consegue diminuir a tolerância à dor e consegue diminuir pressão e frequência cardíaca. Tá? Alguns estudos mostram até a música já utilizada no pós-operatório cardíaco de bebê, porque consegue diminuir bastante a tolerância à dor. Os pacientes, principalmente no nível de UTI, né, que o paciente está confinado, está longe de casa, todo paciente, todos que saem daqui, a gente vê que a presença do maestro e da música acaba trazendo mesmo uma lembrança muito boa da UTI e ajuda muito na terapia de recuperação, porque quando o paciente está muito sensibilizado, precisa de algum estímulo, e isso ajuda bastante. No começo, assim, muitas pessoas achavam estranho, não abriam as portas, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, por que tem música, alguns até se sentiam incomodados, não, mas ele está dormindo, o que é isso? E a gente criava uma expectativa, então até para os funcionários dançavam nos corredores e estavam cantando junto à música, até animava eles a atenderem as pessoas melhor, sabe? A gente trazia assim uma união mesmo do paciente com o médico que passava ali. Então, eu acredito que faça muita diferença, assim como alguma coisa manual, visual, mas também de audição. Muitos não conseguem levantar da cama, muitos não têm como entrar em contato com isso, nunca tiveram uma experiência de música ou cultural, e a gente trazia isso na porta. Então é essencial, tinha que ser feito, é imprescindível. Meu sonho se realiza a cada dia. Eu tenho grandes sonhos, naturalmente, que eu possa, na verdade, ver essas pessoas no céu. Porque através da música eu sinto que eles são sensibilizados e abre-se uma porta para eu poder testemunhar de Jesus. E é nesse momento que eu entrego uma literatura, que eu entrego um livro, uma revista da Igreja Adventista e falo
a eles sobre Jesus. Em alguns casos eu consigo orar com eles, eles pedem uma oração. Tinha um senhor aqui, velhinho, eu entrava, ele aplaudia e gritava, e eu queria sair, ele berrava, dizia, não, vai embora, mais uma. E eu voltava, tocava, eu saía no corredor, ele gritava de novo, Antônio, o nome dele. E cada vez que eu voltava, pela última vez, eu dizia, senhor Antônio, eu preciso ir embora. Agora ele dizia, então ora por mim, pastor. Me chamava de pastor. Daí eu orava por ele e ele realmente se sentia bem mais calmo. Quando ele faleceu, a família toda me convidou e eu fui tocar no seu funeral. E ali conheci várias pessoas que também, através desse testemunho, começaram a me ligar e eu comecei a dar literaturas e falar de Jesus. Então, meu sonho maior é que essa literatura que eu entreguei, essa oração que eu fiz, esse testemunho que eu dei, possa sensibilizar essas pessoas a irem aos pés de Jesus e entregarem seus corações a Ele. E um dia nos encontrarmos nos céus. Parabéns, Paulo, pelo seu projeto e seu trabalho. E vamos agora saber quais são as novidades da semana. Siloé Almeida, é com você. Olá, que bom que você está aqui no Fé em Ação. E esta é a TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Falando de esperança, a Fé vai fazer um encontro de muita alegria e esperança de 8 a 11 de setembro em Porto de Galinhas, no Pernambuco. E você é o nosso convidado muito especial. E sabe quem vai estar lá? O Leandro Quadros, do programa Na Mira da Verdade. Quem não quer conversar com ele pessoalmente, bater um papo com o Leandro, né? E o Leandro faz um convite para você. Veja só. Olá, amigos, tudo bem? Queria convidar vocês para o Encontro Nacional da Fé em Porto de Galinhas, do dia 8 a 11 de setembro. Vai ser uma satisfação estar com vocês novamente. Faremos lá um Na Mira da Verdade para vocês. Eu espero que vocês tenham a oportunidade de se inscrever agora aí no site para juntos podermos fazer mais um Na Mira da Verdade, tá bom? Que Deus abençoe a vocês, um abraço e até lá. Tenho certeza que você gostou do convite do Leandro Quadros. E você vai estar em Porto de Galinhas de 8 a 11 de setembro para conversar com o Leandro Quadros e outros amigos e amigas, ok? Faça já sua inscrição no site feadventistas.com.br. feadventistas.com.br. E é nesse mesmo site que você se torna um associado da fé. Faça também a sua inscrição para se tornar associado da fé. E por hoje é só. A gente volta na semana que vem. Segue daí, Flávia. Obrigada, Siloé, pelas informações. E no próximo bloco vamos conferir mais uma entrevista no quadro Histórias e Testemunhos de Fé. Fique com a gente. O Fé em Ação volta daqui a pouco. O Fé em Ação já está de volta e é sempre bom ter a sua companhia aqui com a gente. Se você quiser saber mais do nosso programa e a Federação, acesse o blog novotempo.com/Fé em Ação. E chegou o momento de Sérgio Azevedo apresentar o nosso entrevistado de hoje. Nós vamos conhecer um pouco mais da vida do músico Paulo Torres. Sérgio, agora é com você. Obrigado, Flavinha. Hoje, no nosso quadro Histórias e Testemunhos, estamos recebendo uma pessoa muito especial. Vamos conversar com Paulo Torres. Obrigado, Paulo, por estar aqui. O Paulo, ele é maestro adjunto da Orquestra Sinfônica do Paraná e veio especialmente para o programa. É um prazer tê-lo aqui conosco. Igualmente, agradeço o convite, Sérgio. A gente viu na primeira parte a reportagem que mostrou um pouco do seu trabalho, esse trabalho extraordinário que você faz com a música. Como é que você chegou a se interessar pela música e especialmente pelo violino? Pelo violino foi uma influência familiar, né? Meu tio-avô era o maestro Bento Mussurunga, compositor do hino do estado do Paraná.
E meu pai tocava trombone, minha mãe tocava piano, daí minhas irmãs passaram a estudar piano. E eu, então, acabei me interessando pelo violino. E assim foi que eu ingressei no estudo do instrumento. E como é que você decidiu? Foi difícil você decidir, vou viver do violino? Num país em que a música ainda não é tão bem assim respeitada em termos financeiros. A gente sabe que há uma elite que ganha razoavelmente bem, mas muitos músicos bons, muitas vezes, acabam optando por outra profissão. Como é que foi o seu caso? Eu acredito que Deus me conduziu de uma forma muito especial. Eu, logo ao entrar na Belas Artes, me destaquei como violinista, já com 3 anos de instrumento. Eu era o espala da orquestra do Pequeno Teatro Guaíra, em Curitiba. E com 5 anos de violino, aos 17 anos, eu era o espala da orquestra do primeiro Festival Internacional de Campos do Jordão, com Eleazar de Carvalho. E ainda sem saber que faculdade eu faria, eu fui convidado por diversos maestros do mundo todo que lá estiveram presentes no festival a ir com eles às suas universidades, como aluno. E então eu meio fiquei sem opção, essa era a melhor das opções no momento, e eu acabei indo para os Estados Unidos já com 17 anos de idade. E como é que foi você passar do violino, espala de orquestra, para maestro? Também foi outro passo que Deus dirigiu? Com certeza. Poderíamos dizer que também um espala tem uma função de ser o braço direito do maestro, e no momento que o maestro não está presente, ele deve cobrir. Então, como um espala, além da responsabilidade disciplinar da orquestra, afinação, essas coisas, eu tenho uma responsabilidade musical de poder assumir se a oportunidade de se abrir. Então, isso já sempre me preparou para isto. E também nos Estados Unidos eu fiz uma universidade, fiz mestrado e fiz doutorado em regência orquestral. Então eu já vim como é que foi o preparado. desenvolvimento? Porque hoje você ainda continua tocando violino, mas também é regente. Então a regência começou na sua vida a partir de que idade? Já na universidade, quando eu comecei a estudar a regência, eu já tinha esta como uma das matérias. E à medida que eu comecei a trabalhar como regente, pude ver que era muito agradável estar diante de uma orquestra e receber aquele som maravilhoso vindo, o qual dependia muito dos seus gestos, não é? E da sua interpretação. E eu sempre gostei muito disso. Creio que é uma questão de liderança também, e eu buscava ser um líder. E como maestro, realmente você pode atingir muito mais os músicos, não é? Paulo Torres, por onde você andou assim? Quais os lugares que marcaram que você fez grandes apresentações como maestro ou como violinista nesse mundo de Deus? Bom, inicialmente, ao estar nos Estados Unidos, naturalmente eu toquei em muitos estados, fiz turnês, viajei desde a costa leste, desde Nova York, eu fui até a Califórnia, fazendo uma turnê, inclusive, com o Brazilian String Quartet, um quarteto onde havia alguns músicos adventistas também. Fomos tocar até em Loma Linda. Então, nos Estados Unidos, tocamos de costa a costa, né, em vários lugares. Aí, na Venezuela, eu fui lá convidado para tocar na Filarmônica de Caracas e também para dirigir a Orquestra Filarmônica Juvenil, que é um projeto maravilhoso, eles o chamam de El Sistema. São 150 mil jovens tocando em orquestras num país do tamanho do estado de São Paulo, né? Então, ali também fiz vários solos, toquei com as orquestras. Aí voltei para o Brasil. Aqui em 85 ajudei a fundar a Orquestra Sinfônica do Paraná. Fiquei 2 anos, voltei para o exterior e daí fiz turnês pela Europa também como solista e como maestro. Uma das turnês foi maravilhosa, porque nós tocamos nas maiores catedrais e nas maiores igrejas, as mais famosas daquele continente europeu, né? Então, realmente, uma experiência muito interessante e gratificante. Parabéns por toda esta jornada, né? Agora, vamos falar um pouco do seu ministério. Como é que nasceu no seu coração você começar a tocar nos hospitais? Acredito também que Deus tenha me dirigido a isto. Quando visitava uma tia no hospital, que ela estava enferma, eu levei o violino para tocar para ela.
E logo pude perceber que vários pacientes saíam nos corredores, tentando descobrir o que estava acontecendo, de onde vinha o som, o que era, né? E eu, mediante aquele interesse, eu lhes prometi que aguardasse um momento e eu logo iria aos seus quartos. Ao terminar de tocar para minha tia, comecei a tocar de quarto em quarto, até chegar no quarto de uma jovem que estava dormindo, a sua mãe ao lado, com uma Bíblia aberta, e eu toquei o hino Com Grande És Tu. Mais ou menos 1 minuto e meio de música, a menina abriu os olhos, olhou ao redor e tentou falar. Mas ela não conseguia falar, somente sons guturais lhe saíam da garganta. Aquilo tudo me pareceu normal, mas a mãe se atirou em cima da menina e começou a chorar, e enfermeiros começaram a entrar no quarto, e eu fiquei preocupado que havia feito alguma coisa de errado. E ao me afastar, ela me agarrou pelo braço, e eu perguntei o que aconteceu. Ela disse: a minha filha estava em coma há 3 anos, e ela despertou ao som do seu violino. Que maravilha, hein? Aí, naquele momento, eu decidi que eu iria ser um instrumento nas mãos de Deus através da música. E aí, toda semana, você continua fazendo esse trabalho nos hospitais? Sempre que estou em Curitiba, eu o faço. Quando estou viajando, naturalmente, às vezes não é possível, mas mesmo assim, nos lugares que eu vou, eu pergunto se há algum hospital, algum asilo, algum local que eu possa visitar. Eu levo meu violino e toco. Me conte outra história. Nos bastidores você me falava que envolveu a própria Novo Tempo. Eu estava tocando no Hospital Pilar, em Curitiba, e cheguei na porta de um quarto, estava aberta, e lá vi uma senhora deitada na cama e 2 acompanhantes. Eu comecei a tocar para elas, né? Elas se emocionaram, choraram, e logo veio uma moça dizendo ser a filha dela. E eu perguntei o que aconteceu. Ela explicou que a sua mãe tinha sido operada, havia tido problemas de diabetes e tinha tido que amputar uma de suas pernas. Eu fiquei sensibilizado com aquilo, disse: eu sinto muito e tal. E nessa conversa ela perguntou de que igreja eu era. Eu disse: eu sou da Igreja Adventista do 7º Dia. Ela disse: essa não é aquela igreja da Novo Tempo? Eu disse: sim. Ela abriu os olhos, abriu a boca, me abraçou e chorava, me apertava e dizia: puxa vida, eu tenho orado a Deus e pedido a Deus que colocasse diante de mim alguém que pertencia a esta igreja, alguém que era da Novo Tempo. Porque desde a primeira vez que eu estive em contato com esta TV, eu nunca mais assisti outro canal, eu só assisto esse canal, e eu queria justamente me achegar mais a este povo maravilhoso. E através de você eu vou conseguir. Aí peguei os dados dela e fizemos todos os contatos. Que ótimo. Eu queria que você também contasse uma história de uma música especial, Eu Não Me Esqueci de Ti. O que aconteceu ao tocar essa música? Ok. Eu estava numa UTI de um hospital e normalmente eu toco bem distante dos pacientes, eu não me aproximo tanto, mas neste dia eu parei em frente à cama de uma senhora que estava toda entubada e comecei a tocar para ela um hino. E logo ela abriu os olhos, me olhou, arregalou-os e quis falar comigo. Mas como ela estava entubada de oxigênio e várias máquinas todas a mantinham viva, eu me preocupei com aquilo e rapidamente saí da UTI. 2 semanas mais tarde, no mesmo hospital, estou tocando, uma senhora sai de um quarto onde estava visitando uma amiga e caminha em minha direção e logo começa a correr e chorar e abraça a minha filha que me acompanhava no momento, Daniela Cristina, que tocava o teclado, e nos abraça e chora, e a gente ficou muito emocionados, mas não sabíamos o que havia acontecido. E quando ela, soluçando, pôde falar, ela disse: eu estava aqui nesse hospital há 2 semanas atrás, e eu estava à morte. Realmente o meu quadro havia piorado, havia complicado, os médicos não sabiam mais qual era o meu diagnóstico, e descobriram, eu achei que eu iria morrer, e eu comecei a pedir a Deus, então, que Ele me desse paz, me desse tranquilidade naquele momento tão difícil. E comecei a pedir por uma prova de que Ele não tinha se esquecido de mim. Ela disse: eu insisti com Deus e pedi e clamei, as horas passavam e não sentia aquela paz, aquela tranquilidade. E eu disse: eu não vou morrer até que Deus me dê uma prova que Ele não se esqueceu de mim. Quando de repente ao pé da minha cama eu ouço o hino Não Me Esqueci de Ti, sendo tocado por você e sua filha. Naquele momento eu sabia que Deus não tinha se esquecido de mim, que Ele estava ao meu lado. E aquilo me deu uma tranquilidade, uma paz tão grande,
que eu em 2 dias tinha tido alta e cura e saí daquele hospital. Paulo, nosso tempo acabou, mas você vai voltar outras vezes aqui com certeza para contar outras histórias maravilhosas como essa. Que Deus continue abençoando o seu ministério e que a música transforme corações como está acontecendo em sua vida e na vida das pessoas que te cercam. Muito obrigado por ter estado aqui. Muito obrigado, foi um prazer. E você, telespectador, não saia daí, o programa continua. Voltamos na próxima semana. Até lá. Obrigada, Sérgio, por mais essa entrevista. Até a próxima semana. E o Fé em Ação fica por aqui. Para rever este e outros programas, é só acessar as nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e o nosso próximo encontro é domingo que vem, à 13h. Um abraço para você e até lá!